Salve, salve, minha gente! 23 de maio de 2026, sábado da 7ª semana do tempo da Páscoa. Meus queridos, vos saúdo com a paz de Jesus nesta manhã desse sábado. Sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Que alegria, né? Sábado, fim de semana, descansar, conviver com os amigos. Sempre uma bênção de Deus, né? Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos do 16 ao 20, do 30 ao 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições dos nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogados por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando essas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então nós estamos quase finalizando o tempo da Páscoa. Amanhã, com a solenidade de Pentecostes, nós encerraremos esse tempo tão bonito, né? E acompanhamos ao longo de todo esse trajeto os Atos dos Apóstolos, né? Que é um texto que fala da igreja primitiva, um texto que fala da igreja nascente, um texto muito bonito. E a perícope de hoje, Atos 28, essa passagem constitui o epílogo solene de todo o livro dos Atos, não é? Após uma longa e atribulada viagem como prisioneiro, incluindo um naufrágio em Malta, Paulo finalmente chega a Roma e a cena se passa mais ou menos entre os anos próximo ao ano 61. Né? Paulo ele está em prisão domiciliar, né? Chamada custódia militar branda, né? E ele está aguardando o seu julgamento diante do tribunal de César Nero. Então, o imperador é Nero, né? Nós sabemos que Nero é um imperador muito violento, muito, né? Não tem muita conversa com ele, né? Então, fiel ao seu método missionário, Paulo ele convoca primeiro os líderes judeus que estão lá em Roma para que ele possa explicar, que é o que nós ouvimos, né? E o texto encerra-se com um breve, mas poderoso resumo de 2 anos de pregação, né? Ele pregou sem impedimento nenhum, diz o texto, né? Então, o significado teológico, este finalzinho não é um anticlímax, mas é uma declaração de vitória, né? A palavra de Deus ela chegou ao coração do império e nada pode detê-la, né? As algemas de Paulo não aprisionam o evangelho que Paulo anuncia. Isso é muito bonito, gente. Então, o livro termina em aberto porque a missão da igreja ela continua através dos séculos. Parece que não acabou ali, né? A gente tem essa impressão nesse finalzinho de texto. E Lucas, quando escreve, ele escreve para que nós tenhamos mesmo essa sensação, né? De que o livro dos Atos dos Apóstolos ele continua com a caminhada e o testemunho da igreja, que no fundo está até hoje, né? E de fato continuou, né?
Então, muito interessante, muito bonito, texto muito lindo, né? Texto muito lindo. Primeira coisa para nossa vida, né, gente? A urgência do anúncio do evangelho não depende só das circunstâncias. Paulo ele não esperou estar em liberdade para evangelizar, né? Preso, acorrentado, vigiado, ele agiu. Quantas vezes nós adiamos o testemunho cristão esperando condições ideais? E essas condições nunca chegam, né? Deus não precisa da nossa liberdade para agir, Ele precisa da nossa disponibilidade. Isso vale em relação ao anúncio do Evangelho, mas isso vale também em relação, gente, aos nossos projetos e sonhos pessoais. Sabe aquela pessoa que fica só esperando oportunidade, mas não arregaça as mangas, não tem iniciativa, espera as coisas cair do céu. Gente, bora lá, bora lá. Se você tem sonhos, projetos, tem pretensões na vida, você tem que dar passos. Ah, mas tem coisas que nós não temos certeza, tudo bem, vai lá, faz, busca fazer. Se não der certo, você volta e refaz. E recomeça e tá tudo bem. Não é? Um segundo ponto para nossa reflexão que é importante, a questão da inocência diante das acusações. Paulo, ele sabia que não havia cometido crime algum, né? E isso lhe dava uma paz interior para que ele pudesse se defender sem rancor daqueles que acusavam, né? Quantas vezes, quando nós somos acusados injustamente, nós reagimos com amargura ou desejo de vingança? Então Paulo nos ensina a confiar na justiça de Deus e a responder com serenidade, com verdade. Não é? Gente, em muitos acontecimentos da nossa vida, nós os deixamos levar pelos nossos maus sentimentos. A gente precisa parar um pouco, né? E usar um pouco a razão, sabe? Usar um pouco a razão, né? E usar a razão no sentido de pensar, vou esperar em Deus, não deixar os sentimentos cegos, né, da nossa vida nos impelir para lugares ou para reações que não edificam. O terceiro ponto interessante desse texto, que é um texto muito bonito, né, é que as algemas de Paulo elas são testemunho. Paulo chama as suas correntes de algemas por causa da esperança de Israel. Olha que bonita essa frase, né? O que era um sinal de humilhação se tornou um sinal de testemunho. E para nós também, os nossos sofrimentos, as nossas limitações, as nossas prisões, o que pode ser prisões para nós? Doenças, dificuldades, incompreensões, tudo isso pode ser transformado em ocasião de testemunho quando vividos por amor a Cristo e a sua verdade. No fundo, nós fazemos com aquilo que nós estamos vivenciando e experimentando, nós fazemos o que nós queremos, né, gente? Né? Tem gente que se a gente entregar uma faca na mão, essa pessoa vai matar outra. Tem gente que se a gente entregar uma faca na mão, ela vai cortar legumes e fazer um delicioso prato. Depende da pessoa. Como nós estamos utilizando todas as nossas experiências, sobretudo as experiências de sofrimento? Como nós estamos reagindo? Né? Um outro ponto interessante aqui é que Paulo ele não acusa aqueles que o acusam. Né? Olha só, ele diz assim, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. Né? Ele poderia ter se revoltado contra os judeus que o perseguiram, mas ele não fez isso. O discípulo de Jesus Cristo, gente, aprende a sofrer na injustiça sem devolvê-la, confiando o julgamento a Deus. É claro que aqui ele está tendo oportunidade de falar, também ser cristão não é ser tonto, ser bobo, ser pacato, não é ser omisso, não é isso que é ser cristão. Mas vai chegar um ponto que a gente vai ter opção de provocar estragos ou não. E a gente escolhe por não provocar, porque a gente confia na justiça divina. Essa que é a questão. Né?
Essa que é a questão. Depois o texto continua, né? Dizendo que ele ficou em Roma, tal. E é verdade, gente. Olha, 2 anos de espera podiam, né? Podiam parecer perdidos, mas Paulo ele escreveu as epístolas lá da prisão, não é? A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon, que são os tesouros do Novo Testamento. E além disso, ele evangelizou os soldados da guarda pretoriana, como está no texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 13. Então, quando nós estamos num tempo de espera, seja de doença, de desemprego, de quarentena, Deus não está desperdiçando aquele tempo em nós. Ele está trabalhando em nós, através de nós. E o que nós fazemos, como nós reagimos? Um ponto interessante dessa segunda parte do texto aqui é que Paulo, ele recebia todos que o procuravam, diz o texto. Não fazia distinção. Então, a sua casa era uma casa alugada, diz o texto, mas era uma igreja doméstica, né? Nós vivemos num tempo de muito individualismo, gente. E nesse contexto nós somos chamados a reabrirmos as portas do nosso lar para o acolhimento, para a escuta, para o anúncio do evangelho. Hoje em dia as pessoas não estão dispostas a conversar, sabe? É só celular, não se falam. É gostoso você ir na casa de alguém, né? Bater papo. Eu sempre faço isso. E nem que for só tomar uma xicrinha de café com pressa por causa dos compromissos, mas isso já é maravilhoso, né? Bater papo, conversar, abraçar, estar com as pessoas, receber as pessoas, como diz Paulo, né? E Paulo tinha uma coragem que não vinha dele mesmo, né? Uma ousadia. Não é só uma autoconfiança humana, mas é o fruto do Espírito Santo, né? Paulo estava acorrentado, mas a sua palavra ela era livre. Nenhuma prisão física pode calar quem é habitado pelo Espírito Santo. Nós temos levado essa alegria, essa coragem, essa ousadia diante dos desafios na nossa vida, dentro do nosso coração, né? Para nossa reflexão. E o evangelho segue adiante, né, gente? Né? A última palavra dos Atos dos Apóstolos é sem impedimento. O livro ele termina como que uma porta aberta. O evangelho continua sendo escrito, sendo pregado hoje através de nós. Cada cristão é um novo capítulo desse livro de Atos dos Apóstolos, escrito com a própria vida. Eu, você, meu irmão, minha irmã, meu filho e filha em Cristo, nós somos um novo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, do livro da igreja, do livro da história de Cristo em meio à humanidade. Como nós estamos escrevendo este livro? É a grande interpelação que o texto nos faz. Às vezes nós podemos estar escrevendo de uma maneira não muito boa. Por isso que a palavra de Deus vem, nos puxa a orelha e nos traz de volta, não é? Enfim, gente, é um texto muito bonito. Eu resumo de tudo, alguns pontos para você levar para o seu dia, 3 pontinhos para reflexão. Primeira coisa, o sofrimento não é fracasso, ele é testemunho. Tá? Guarda isso. Ele é testemunho, de acordo com o jeito que você enfrenta. Segundo ponto bonito desse texto de hoje, o reino de Deus ele não depende de condições favoráveis. Ele depende simplesmente de uma disposição, de um querer. Tudo na vida é assim. Arregaça as mangas, vai lá e faz. Se der certo, você se arriscou e você vai ser muito feliz. Se não der certo, você retoma, começa de novo e tá tudo bem. E o terceiro ponto para minha e sua reflexão é que a missão ela continua. A vida não tem parada. A vida não tem parada, não percamos tempo. Não fiquemos olhando para o céu, esperando as coisas cair do céu.
porque enquanto isso o tempo está passando. A missão continua, vamos lá, vamos enfrentar, vamos arregaçar as mangas, vamos em busca dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Que Deus assim nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, sábado, que alegria nós nos encontrarmos virtualmente nessa palavra tão linda. E assim nós encerramos esse tempo tão bonito da Páscoa, tempo do ressuscitado presente no meio de nós. Agradeço a sua companhia. Não esqueçam de curtir, gente, esse material e de compartilhar também para que esse trabalho possa ser promovido. Tá certo? Um beijo no coração. Amanhã é domingo de Pentecostes, postaremos a homilia e nos encontraremos novamente online aqui, né, com esse material virtual na próxima segunda-feira. Um excelente fim de semana cheio de Deus, na presença do Espírito Santo, que possa te curar, te transformar, também transformar sua vida, sua família, o seu trabalho. Lembremos sempre, Deus está no comando de tudo. Até segunda-feira, gente. Até já.